Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos viver a sinodalidade. Opa! Tem que dar uma arrumada nisso aqui. Entrou alguém, quem foi que entrou? Foi a Marli. Boa noite, Marli, paz e bem. Ô Davi, boa noite, paz e bem. Marcelo, boa noite, paz e bem. Deixa eu pôr o óculos, senão fica difícil. E aí, tudo bem com vocês? Estamos entrando aqui para fazer a nossa live de hoje, né? E eu tô aqui. Entrou mais alguém que foi. Oi, Helena, boa noite. Paz e bem. Helena, beijo. Pondo aqui na página de hoje. Né? A gente fazer a reflexão daqui a uns minutinhos, daqui a 3 minutinhos a gente vai fazer a reflexão de hoje, né? E é muito gozado, estava falando com a minha esposa hoje de manhã, né, mozinho que está aqui do meu lado, né, que era o seguinte: para mim essa devia ser a leitura que inspirava a Pastoral da Saúde. Eu sempre falo isso. O mais gozado é que a maior parte das pessoas nunca entendeu o porquê, né? Mas a gente daqui a pouco vai ver, né? Daqui a pouco a gente vai ver, vai entender porquê e vai entender uma mensagem talvez mais importante do que essa, né? Daqui a menos de 2 minutos a gente começa a leitura e depois a reflexão. Quero lembrar que se qualquer pessoa quiser entrar durante a live, quiser conversar, quiser dar a sua opinião, né, quiser fazer a sua reflexão, é bem-vindo, é só avisar, né? Danira, não estou reconhecendo. Ah, acho que eu já sei quem é. Eu já sei quem é. É porque é Daniela, não é? Acho que é Daniela. Boa noite, paz e bem. Então, se você quiser participar, dar a sua opinião, fazer a sua reflexão, a gente divide a tela e faz isso junto, tá? Poucas vezes isso aconteceu até hoje. Para mim é tristeza, eu gostaria que as pessoas se sentissem à vontade e participassem, né? Bom, tá quase na hora, né? Daqui a pouco a gente vai fazer a reflexão juntos, tá? Falta menos de 1 minuto para eu começar a ler o Evangelho, né, e a gente fazer essa reflexão, tá? Bom, tá na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico,
carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali sentados refletiram em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer a um paralítico: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou, carregando a sua cama, saiu diante de todos, e todos ficavam admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Bem, essa é uma passagem conhecida, né? Eu até me lembrei aqui durante essa leitura daquela série The Chosen. Se lembra, amor, que a gente vê essa passagem na série? Aliás, Gracinha, boa noite, paz e bem. Gracinha, boa noite, te amo. E essa passagem, ela mostra um pouco para mim do que deve ser o papel da pastoral da saúde. Primeiro, nós temos pessoas de fé, né? Segundo, nós temos pessoas preocupadas com os doentes. Terceiro, nós temos pessoas que estão dispostas a dar um jeitinho. Bernardo, o que você está falando? Não, né? É justamente aquilo que a gente falou, né, ontem, das regras rígidas que não tem nada a ver com o coração mole de Jesus, né? Todo mundo que trabalha na pastoral, de vez em quando, dá um jeitinho. De vez em quando a gente olha para o lado, a gente contorna alguma coisa porque precisa, né? Eu não estou dizendo que a gente tenha que fazer algo ilegal. Não. Eu, por exemplo, nunca, quando estou na pastoral carcerária, eu nunca vou deixar alguma coisa com um preso ou levar alguma coisa para fora que o preso pedir. Óbvio que não, porque é ilegal. Mas a gente pode, como eu já fiz algumas vezes, né? Eu estou ali com um suco, um todinho, um negócio desses. Quem me conhece sabe que eu não me dou muito bem com leite, mas a pessoa pôs um todinho ali. O preso vem e fala assim: eu posso tomar o todinho? Eu deixo ele tomar o todinho, eu não deixo ele levar a caixinha para dentro por motivos óbvios, né? Mas eu deixo ele tomar o todinho. A Bernardo não pode, né? Dei um jeitinho, né? Como eles deram um jeitinho. Pode arrancar um pedaço do teto da casa dos outros? Não, mas eles deram um jeitinho. Garanto que eles depois consertaram. E eles levaram para aquela pessoa o conforto espiritual. Sabe, o compromisso da pastoral da saúde não é levar o conforto físico.
bem que às vezes a gente leva, né? Às vezes uma pessoa, como eu já vi, pessoas que estão lá no instituto, que são de outros estados, às vezes a única visita que eles têm é da Pastoral da Saúde ou da Igreja Batista, que vai lá fazer visita regular, né? Às vezes é o único abraço que eles recebem. É a única pessoa que aperta a mão deles ali, são essas pessoas. Então até pode haver um conforto físico, mas o conforto espiritual é a base. Eu acho que daria para fazer muita reflexão sobre Pastoral da Saúde com essa leitura. Mas, isso é minha opinião. De repente eu posso estar errado, pode ter uma leitura melhor. Mas tem uma coisa que eu acho que passa despercebido nessa leitura. E aí a gente tem um monte de gente que começa a fazer reflexões que não estão erradas. Mas eu digo que elas não se atualizam. É muito comum. E eu já falei isso. Olha, Jesus primeiro perdoou os pecados. Ele só curou o paralítico porque foi necessário pela descrença dos outros. O compromisso de Jesus é com a cura espiritual. A cura física foi um evento. Quando a gente quer conversar com Jesus, quando a gente quer pedir a Jesus uma cura, a gente tem que pensar na cura espiritual e não na cura física. Eu já falei isso. Já falei sobre a cegueira dos fariseus que não reconhecem a divindade de Jesus. Já falei sobre a autoridade de Jesus de perdoar os pecados. Tudo bem. Mas sabe, a gente precisa evoluir na fé. A nossa fé não é uma coisa estanque, parada, ela tem que ir crescendo. E às vezes é necessário que a gente pense diferente, né? E alguns desses pensamentos diferentes, às vezes são surpreendentes. Às vezes não, às vezes eles são necessários. E hoje eu resolvi colocar aqui, oi Rafael, boa noite, paz e bem. Aqui resolvi colocar um título bem diferente. Quem é que está entrando aqui? Oi Carla, boa noite, paz e bem. Eu coloquei assim, unidos na fé. Porque eu não sei se vocês prestaram atenção nessa leitura, né? O paralítico queria ser atendido por Deus, ser cuidado por Deus, por Jesus. Verdade, ele sabia que Jesus era o Deus? Não, mas ele sabia que era o Messias, senão ele não tinha ido lá. E aqueles homens, 4 homens, viram uma dificuldade imensa, não tem como chegar lá. Mas eles tinham tanta certeza, mas tanta, que eles deram um jeito. Eles fizeram que ninguém podia imaginar, porque a gente não tem ideia de como é que era a casa naquela época. A casa, assim, as casas realmente pobres, elas eram um misto entre cavernas e arrumações de argamassa. Mas havia alguns que eram um pouco melhores, que tinham paredes e tal, mas não havia telha como a gente tem hoje. Eles faziam um entrelaçado de madeira e metiam tipo palha ali, várias e várias camadas de palha. Então isso era a casa, era o telhado deles. Eles foram lá e arrancaram um pedaço do telhado para descer. E aqui a gente vê a primeira coisa. Jesus criticou eles por terem arrancado um pedaço do telhado? Não. Bernardo, mas está certo quebrar a casa dos outros? Depende. Hã? Depende. Fala sério. Se você sabe que tem alguém passando mal dentro de uma casa, correndo risco de vida, você não vai derrubar a porta?
Fala sério, eu derrubo. Se tem uma pessoa passando mal, você sabe dirigir, você não roubaria um carro para salvar a vida de uma pessoa? Se tem uma pessoa passando fome, tem uma plantação de, sei lá, milho ali, você não acha que a pessoa pode pegar esse milho para se alimentar? Sabe? Não é a propriedade privada não é um bem absoluto, indiscutível. A vida é. A saúde de uma pessoa é. E é por isso que nós, católicos, sempre afirmamos que toda propriedade privada tem que ter função social. Senão, ela é iníqua, ela é injusta, ela é errada. Não adianta discutir não, tá? Tem vários e vários papas, vários e vários doutores da igreja que já falaram isso. Alguns, inclusive, são radicais, que dizem que todo e qualquer acúmulo de bens na situação de escassez é pecado. Então, eu estou pegando leve. Então, Jesus não recrimina essas pessoas. E é interessante, porque os mestres da lei ficam quietos. Não se incomodam com isso, porque, na verdade, até os nossos irmãos judeus entendem que a vida é mais importante que qualquer regra religiosa. Até o princípio mais sagrado do judaísmo, o Shabat, é adiado pela necessidade da vida. Então, isso não é uma discussão. Agora tem um pessoal que quer inventar moda, mas isso não é problema nosso. Beleza. Amor, por que Jesus perdoou os pecados do paralítico? Você sabe? Normalmente as pessoas vão responder por causa da fé dele. Porque Jesus mais uma vez falou: a tua fé te curou. Eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Vai que o teu servo amado está curado. Né? Aquele legionário que fala: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma só palavra e meu servo será salvo. Em toda Israel eu não vi uma fé igual à sua, diz Jesus para Cananeia, sua filha está curada. Então, a maior parte das pessoas dizem os pecados dessa pessoa foi perdoado por causa da fé dela, porque ela acreditava. Vai dizer que já não falaram isso para você. Conheço uns ateus que vivem com tanto ardor. Sim. Karl Rahner, inclusive, Carla, dizia que havia cristãos não confessos, ou seja, pessoas que não confessavam que nosso Senhor Jesus Cristo era o Senhor da vida deles, mas que a viviam como verdadeiros cristãos. Né? Até eles defendem a vida. Mas é o que São Tomás de Aquino chama de lei natural. Aquilo que está impresso no coração das pessoas, inserido, faz parte da própria natureza humana. Mas não foi pela fé daquele paralítico que os pecados foram perdoados. Hã? Como assim, Bernardo? Está aqui, ó. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: filho, teus pecados estão perdoados. O paralítico tinha fé? Tinha. Mas aqueles 4 homens que estavam com ele também tinham fé. E foi a fé dos homens, dos 5 homens, que curaram, que perdoaram esses pecados. E é por isso que hoje eu quero falar de uma característica importante da fé. A fé é uma fé comunitária. A fé deve ser exercida numa comunidade de fé. Se algum dia você for
num rito de batismo, numa igreja católica, você vai ver que a gente pergunta ao pai e à mãe, pergunta ao padrinho e à madrinha, e depois a gente vira e fala: e vós todos aqui presentes, quereis ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Quando você entra na igreja, você entra dentro de uma comunidade de fé. A nossa fé é uma fé comunitária. É por isso que essa mensagem é tão importante. Porque não existe a pastoral do eu sozinho. Não existe o estudo bíblico do eu sozinho. Não existe a vida do eu. Na religião cristã é a vida do nós. A fé desses 4 defenderam a vida. Sim, é verdade. E é por isso que foi uma junção. Eu até gosto às vezes de lembrar isso. Você conhece a oração do Pai Nosso? Você já notou que ela é rezada por uma comunidade e não por uma pessoa sozinha? Você fala Pai Nosso, não fala Pai Meu. Que estás no céu, perdoa, né? Pai Nosso que estás no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, não é o pão meu, é o nosso, de cada dia nos dai hoje, não é? Perdoai-nos, perdoa a nós, as nossas ofensas, são nossas, não são minhas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Pai Nosso é uma oração rezada numa comunidade. A oração é melhor na comunidade. Se não fosse, não existiria grupo de oração. Aliás, qual seria o sentido de eu sair da minha casa para ir me encontrar com um bando de pessoas para rezar, se não fosse melhor rezar junto? O círculo bíblico é muito melhor do que a leitura isolada da Bíblia, porque não faz sentido você viver a leitura da Bíblia se sempre isolado. Na verdade, a própria pastoral se faz melhor quando se faz junto. Tanto, Modi, não é? Que a gente leva sempre, os agentes devem andar sempre 2 a 2. Não é? Entendem isso? Quando você está na pastoral da AIDS, a gente fala nós. A pastoral da AIDS, inclusive, quer se organizar com grupos que vão até além da igreja, com as secretarias de saúde, com as câmaras legislativas, porque a gente entende que a gente tem que espalhar isso. Esses homens estavam unidos na fé e por isso eles presenciaram 2 milagres. O milagre primeiro da perdão dos pecados. E quando questionados por alguns que ainda estavam presos àquela religião antiga de regras, de preceitos, de obrigações, quando eles não acreditaram, eles testemunharam o segundo milagre, o milagre do paralítico que anda. Mas nenhum desses 2 milagres existiria sem uma comunidade. É por isso que nós devemos repensar a nossa vida para que ela seja uma fé que existe entre nós. E uma fé que produza frutos. Né? Vós sereis reconhecidos pelos vossos frutos. Que tenham a vida eterna, que tenham frutos. E os nossos frutos são de justiça e de paz. Por quê? Porque nós que acreditamos em Jesus não podemos deixar de amar as pessoas. Não podemos nos negar a reconhecer Jesus naquele irmão, naquela irmã que sofre. Bernardo, mas é difícil, eu concordo. Eu concordo, eu não digo que seja fácil, não. Aliás, eu acho que é uma grande demonstração de maturidade de fé reconhecer no irmão que sofre, na irmã que sofre, o próprio Jesus.
estar disposto ou disposta a servir a essas pessoas é algo que é digno de gente muito especial. Por isso que eu digo que nós devemos cuidar das pessoas que precisam. Que a fé tem que ser uma fé de pessoas unidas na fé, todas juntas caminhando, cada um com a sua responsabilidade, seguindo em direção a Jesus, cuidando das pessoas, cuidando da Mãe Terra, garantindo a irmã água, para que todos tenham vida e tenham vida em plenitude. Amém? Carla escreveu alguma coisa aqui. Doutor, lembro daquela história que você conta do bandido que voltou para agradecer no hospital. É verdade, né? Você apenas cuidou dele. Essa foi uma história muito gozada. Foi lá em Paraty, né? Que a criatura foi baleada. Queriam que eu deixasse ele morrer porque ele era um criminoso. E eu não deixei. Algum tempo depois ele veio, se encontrou comigo. Foi lá no hospital. O senhor que é o doutor Bernardo? Sou eu mesmo. O senhor está lembrado de mim? O senhor me desculpa, eu não estou não. Eu tomei um tiro no peito. Ah, me lembrei do senhor. Disseram para o senhor que eu era coisa ruim? Me disseram sim. E mesmo assim o senhor cuidou de mim? Cuidei. Doutor, eu quero te agradecer muito. Eu não tenho como te agradecer porque eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Faz uma coisa, doutor. Me dá o nome de um problema que eu resolvo o problema para o senhor. Ô, Júlio, boa noite, paz e bem. Aí eu, na inocência, né? Como assim? Ah, um vizinho incômodo, um cunhado que bate na sua irmã, alguém que te criou problema, me dá o nome que eu dou um jeito nele. Ai, meu Deus do céu. Não precisa dar jeito em ninguém não, homem. Mas a coisa doida, né? A coisa doida é que eu só fiz o que eu tinha que fazer. Eu não fiz um julgamento daquela pessoa, eu não resolvi ser juiz, júri, executor dele, né? Oi, Terezinha, boa noite, paz e bem. Eu quis cuidar daquele irmão. Como eu já cuidei de vários irmãos e irmãs na cadeia, né? Eu até hoje não me esqueço de uma presa. Eu não vou falar o nome dela aqui porque é uma situação. E ela era uma mulher trans. E ela chegou para mim: doutor, o senhor precisa me ajudar, porque eu tenho até a decisão da juíza aqui que eu tenho que receber meus hormônios, mas eu não posso receber porque eu não tenho receita. Eu olhei assim, e a médica daqui não dá não? Não dá, ela é contra nós. Eu virei e olhei, mas o problema é que eu não sei quais são os hormônios que você precisa. Você sabe? Sei. Então tá resolvido. Me dá aqui, me diz um por um. Eu fui lá, fiz a receita todinha. Ainda pus uso contínuo para garantir que a pessoa poderia receber mais. Passou uns 2 anos. E eu encontrei essa mesma pessoa num outro presídio. Ela sentou ali, olhou para mim e falou assim: o senhor não se lembra de mim? Mas aquele caso tinha sido tão marcante, tão difícil. Aquele caso eu cresci tanto espiritualmente naquele dia, que na hora que virou, eu falei assim: claro que me lembro. Fulana, falei o nome dela. Na hora que eu falei o nome dela, criatura abriu um sorriso. Naquele dia, eu acho que eu pude dar conforto àquela pessoa. Sabe, eu acho que essa é a grande diferença da gente. A hora que a gente pode trazer o bem para os outros. Que a gente pode fazer mais pelas pessoas. É difícil.
é custoso, mas você consegue. E se você estiver junto com os outros, é mais fácil ainda. Bom, hoje eu já falei demais, né? Já passou 20 horas, que é a hora que eu proponho acabar com a reflexão, né, amor? Mas o importante é que a gente fez uma reflexão boa, a Carla trouxe lembranças interessantes, né? Então valeu a pena. Amanhã é sábado, eu vou fazer a reflexão do segundo domingo do tempo comum, tá? Bernardo, você já sabe o que vai falar? Não, eu ainda não preparei, eu vou preparar amanhã de manhã, tá? Mas eu posso terminar deixando a minha bênção. Dá um beijo na Mozinho. Pode deixar que eu vou dar um beijo, Mozinho. Carla tá mandando. Ouviu que ela tá te mandando um beijo, cara? Pessoal, então vamos agora receber a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Por intercessão do santo de hoje, Santo Antão, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.